Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, como o irmão Nil falou, meu nome é Samuel, eu sou estudante de teologia e de música sacra lá no Logos. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro lá e congrego, sou membro da Igreja Batista Regular do bairro Copacabana, em Belo Horizonte. Estou aqui em São Paulo justamente para fazer o seminário. Fui enviado pela minha igreja em agosto, então tem pouquíssimo tempo que eu iniciei no seminário. E eu conheço a família do Eliezer, do pastor, de anos, né? O Eliezer e o pastor estavam lá em Belo Horizonte, no ministério, na Igreja Batista de Fonte Grande, e nós tivemos contato, crescemos juntos, e hoje o pastor Toninho e o Eliezer me fizeram um convite para estar aqui, para trazer uma reflexão para os irmãos, e me disse sobre o tema sobre a fé, semeando a fé. E nesse contexto, irmão, eu quero trazer para nós uma palavra que o Senhor trouxe a mim durante essa semana, durante esse tempo, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus 10, versículos 38. Hebreus 10, versos 38. Os irmãos me ouvem bem? Tranquilo? Assim diz a passagem em Hebreus 10, versículos 38. Diz assim: Mas o justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Novamente, o justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, Pai grandioso, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui nesta manhã, uma manhã tão agradável, para juntos estarmos aprendendo mais sobre o Senhor, aprendermos mais e nos debruçando na Tua Palavra, em comunhão uns com os outros, e que a partir desse momento, Deus, nós possamos cada vez mais agregar em nossas vidas um conhecimento pleno do Senhor. E um conhecimento, ó Deus, que não fique apenas no campo das ideias, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que vivemos e aprendemos e ouvimos. Pai querido, sê Tu o nosso refúgio, seja Deus a nossa fortaleza, seja Deus em quem nós confiamos plenamente para vivermos as nossas vidas e agradarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. E que hoje, ó Deus, seja uma manhã maravilhosa na Tua presença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar esse tempo com uma brevíssima dinâmica. Eu não sei o costume dos irmãos, mas eu gostaria de trazer uma breve dinâmica para nós exemplificarmos um pouco sobre a fé. Acredito que os irmãos já tenham estudado sobre o tema, sobre o assunto, já estão craques nisso, mas eu gostaria de fazer uma breve dinâmica com os irmãos. Vai ser bem rapidinho. E eu gostaria de 2 voluntários. Quem se voluntariza a participar desse momento de dinâmica comigo aqui? Eliezer, você quer participar, Eliezer? Então pode ficar de pé, vem aqui comigo. Mais um irmão voluntário. É bem simples, bem simples. Ou uma irmã também, viu, pessoal? Pode ser uma irmã também. Então tá, voluntário. Thaís, voluntário, vem cá. Olha só, nós vamos fazer uma breve dinâmica. Eu vou pedir para a Thaís ficar lá no fundo da igreja e ficar de costas para nós. E agora eu vou pedir você também ficar de olhos fechados, tá? Então eu vou confiar na sua honestidade e vou pedir para você fechar os olhos. Exatamente. E Eliezer, você vai pedir para a Thaís chegar aqui na frente, de costas, de olhos fechados e dando um comando simples para ela. Então, não vai, vira para cá, vira para lá, sobe, desce a rua, não. Comando simples, esquerda, direita, passo para frente, passo para trás. E ela vai ter que apertar a mão aqui do irmão Nil. Mas de olhos fechados, sem ver nada. Tá bom. Espera aí. Só um instantinho.
Isso. Agora pode ir dar as ordens para ela. Vamos lá, Thaís. Dá 3 passos para trás. Pode continuar, mais 3. Mais 3. Um passo curto para a direita. Isso. Continua mais 3 passos, por favor. Para trás? É, para trás. Mais 3. Continua, mais 3. Mais 3. Agora vem de 1 em 1. Para trás, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 1. Mais 1. Outro. Parou. Agora para a esquerda. 4 passos. Parou. Um passo para trás. Para a esquerda. 2, 3, 4. Um passo para trás. Um passo para trás. Um passo para trás. Um passo para a esquerda. Mais um. Estica a mão. A outra. Para frente. Aê, palma. Muito bem. Muito bom. Parabéns, Thaís. Parabéns, Eliezer. Obrigado pela participação de vocês. Irmãos, uma simples brincadeira, mas que nos diz muita coisa, né? Primeira coisa que eu pedi para o irmão trocar de lugar, porque nós, às vezes, quando somos guiados, às vezes queremos colocar aquilo que nós já sabemos, né? E mesmo instintivamente, ali mesmo recebendo ordens, a gente tem, mas eu sei que é para cá. Eu lembro, eu vi, ele estava aqui, né? Às vezes ela contestou a ordem do Eliezer. Não, mas peraí, como assim esquerda? Ele não está para lá? Né? É muito interessante isso, irmãos, porque quando a gente fala de fé, nós falamos de um conceito não muito simples de ser falado. Nós estamos falando sobre algo que não é muito palpável, não é algo que nós podemos pegar, que nós podemos ver, e justamente por causa disso envolve muita confiança. E eu vou trazer aqui para os irmãos alguns aspectos da fé, em simples 3 pontos bem básicos: como nós temos fé, como nós desenvolvemos a nossa fé e como podemos usar a fé para defendermos aquilo em que acreditamos. E nós vamos começar falando um pouco sobre o que é esse conceito de fé, né? Nós vimos em Hebreus 10, 38, que a Bíblia aponta que o justo viverá pela fé. Mas muitas vezes nos perdemos nesse conceito de fé. Então vamos tomar por base, vocês vão pular virar uma página na Bíblia de vocês aí, em Hebreus 11, nós vamos ler Hebreus 11, 1. E quando nós falamos de fé, o livro base para tratarmos de fé é o próprio Hebreus. E o autor de Hebreus diz em Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Novamente, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova ou convicção dos fatos das coisas que não vemos, né, dos fatos que não se veem. O autor de Hebreus nos dá uma definição interessante, pois envolve o conhecer do que é desconhecido. Não vemos, mas nós sabemos. Não podemos provar, mas conhecemos quem Deus é. Então, partimos de um pressuposto que para termos fé é preciso conhecer a Deus. E o conhecer a Deus envolve fé. Não podemos conhecer a Deus, não podemos agradar a Deus sem fé. Mas não podemos nos achegar a Deus, ter esse primeiro contato com Deus, se não dermos esse passo de fé. Portanto, falarmos de fé se torna algo bem difícil de entender, porque a fé é justamente essa convicção. Temos que ter em nossos corações a convicção. Obrigado. A convicção de que Deus realmente existe. E isso, irmãos, não é algo que se pode provar, basta crer. E muitas pessoas contestam a nossa fé
justamente pelo fato de não partirem do pressuposto de que Deus existe. Então, sem esse pressuposto que Deus existe, é impossível sustentar a fé nesse Deus. Eu gostaria de trazer aqui alguma visão. Já falamos sobre a visão do que a Bíblia fala sobre a fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu queria trazer também sobre o que o mundo diz sobre a fé. E eu busquei na fala de um homem chamado Ângelo Monteiro, um administrador da Sociedade Ateísta, Ateus e Agnósticos, fundado em 2012. Ele é formado em filosofia na Universidade do Estado da Bahia e ele afirma que, abre aspas, o senso comum vê que Deus é uma referência direta ao Deus cristão, mas Deus aqui se refere a toda personificação ou idealização de um ser superior de cunho metafísico que determina, origina ou finaliza nossa existência na Terra. Podemos colocar o ateísmo como um movimento que nega qualquer tipo de fé. Ele ainda diz que essas conclusões foram tiradas após um intenso estudo das Escrituras Sagradas dos cristãos, a Bíblia. Ele reitera que muitos se tornam ateus devido ao demasiado estudo da Bíblia, onde a visão torna-se mais sistemática deste assunto. Palavras de um homem administrador de um grupo de ateístas, uma sociedade ateísta. Na visão dele, e de muitos que partilham desse pensamento, a fé, um ataque direto à nossa fé, dizem que, por muito se estudar a palavra do Senhor, chegaram à conclusão de que Deus não existe. Eles tiraram a conclusão de que negam a fé por ler a palavra de Deus. Eu acho isso muito interessante de colocarmos aqui para estudarmos sobre fé, porque quando outras pessoas que não partem do mesmo pressuposto que nós, de que Deus existe, que Ele é um Deus cuidadoso, um Deus bom, um Deus zeloso, e pegam a própria palavra de Deus e sem a perspectiva de que esse Deus existe, eles se perdem nesse conceito. Se perdem. O muito estudar, o contato com a palavra de Deus, ele mesmo, o contato com a palavra de Deus sem a perspectiva certa, sem a orientação do Espírito Santo nos nossos corações, nos leva cada vez mais distante do propósito de Deus nas nossas vidas. Pode, com certeza. Esqueci de estudar o livro de Daniel, né? Exatamente. Porque a Bíblia diz que, lá em Daniel, que ele compreendeu algumas coisas, quando ele estudava o livro lá do profeta Jeremias, né? E aquilo trouxe mais Com certeza. para ele, né? Eu esqueci de falar, pessoal, podem participar, tá? Podem participar, podem levantar as mãos, podem falar o que precisarem. Estudaram bastante e esqueceram. Rafael tem razão, mas a perspectiva não é exatamente essa. A própria palavra de Deus diz que a letra mata. A palavra é viva, mas a letra mata. Então, se você olhar só como um livro, de verdade, para quem não crê, não serve para nada. Não serve. Então, acho que o ponto é esse. E também, esse pessoal ateísta e agnóstico, né? Uns que não acreditam em Deus e outros que valorizam o conhecimento puro, para eles, a fé tem que ter resultado. Quando não tem, ela não é fé. Porque para eles trocam para esperança. Eles esperam um futuro. Agora, nós cremos que vai ter um futuro. Exatamente. Boas colocações, exatamente por esse motivo, porque estamos falando sobre a fé. E quando você começa um livro com a sua visão, sua cosmovisão de que tudo que está escrito nele não tem veracidade, você não se aproxima do que o autor está te colocando. Né? Quando você começa a ler um romance e você fala, isso é ficção, isso não tem lógica, e já começa a colocar a sua visão crítica em cima de um texto, sem estar disposto a ler de fato que o autor, qual a intenção do autor, você se afasta cada vez mais do propósito da letra, da palavra. E quando nós falamos da nossa fé, irmãos, nós temos que ter a convicção plena de que nós estamos falando das palavras do próprio Senhor para nós. Dado o contexto, dado o povo específico para que ele estava falando, mas as aplicações são atuais. E nós temos que ter a noção disso.
A palavra de Deus foi escrita a um povo, foi escrita por alguém para alguém, né? O autor tem a sua visão, e nós hoje, como filhos de Deus, com o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações, nós podemos entender qual é a mensagem de Cristo para a igreja. Dito isto, percebe-se um grande conflito, pois até então entendemos que quanto mais lemos as Escrituras, nos debruçamos nela e fazemos estudos espessos e extensos, temos um maior conhecimento de Deus, não é? Às vezes é o que nós pensamos. Eu preciso de ler, consumir, fazer estudos. Mas não é exatamente isso que nos leva para mais próximos de Deus. Paulo, em Romanos, diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, em Romanos 10, 17. Não basta ler, não basta estudar, mas precisamos ouvir e entender a mensagem de Cristo Jesus. Uma leitura que não parte de uma vontade, um desejo e uma busca pelo conhecimento genuíno de Deus, não voltará os nossos olhos para Deus e, consequentemente, não exercemos a nossa fé. O ponto que estamos falando aqui é justamente isso. Não basta nós lermos, não basta eu abrir textos para vocês e vocês lerem sem ter o pressuposto, né? Sem ter no coração de vocês a vontade de conhecer ter o conhecimento genuíno da palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que toca os nossos corações. Em Romanos, né, fala, a fé vem por se ouvir a mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem é da palavra do Senhor, a mensagem da palavra de Cristo. Dito isto, né, como eu disse lá no início, nós vamos falar sobre 3 pontos básicos sobre como obter, como desenvolver e como defender a nossa fé. Então, irmãos, vamos lá para Romanos 10. Os irmãos estão compreendendo a forma como eu falo, né? Às vezes nós mineiros falamos muito rápido, às vezes a gente come algumas palavras, né? Algumas expressões que talvez vocês não entendam. Podem me parar que eu falo mais calmo, mais tranquilo, dou uma puxadinha no R, né? Nesta carta aos Romanos, Paulo aborda diversos tópicos para uma igreja que necessitava de orientações, pois nesta nova igreja temos judeus, gentios e um clamor de Paulo às vidas dos israelitas que necessitavam do entendimento das Escrituras para entender o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Nós podemos ver já no primeiro capítulo de Romanos 10, quem gostaria de ler para a gente? Romanos 10, 1, Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo ora, fala e ora para Deus, suplica a Deus em favor dos israelitas para que eles possam entender o plano de salvação. No capítulo 10, Paulo clama por Israel, né? Nós lemos os versos, eu gostaria de ler até o verso 4 com vocês. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Olha que ponto interessante aqui, irmãos. Os judeus tinham um zelo por Deus. Ainda tem um zelo por Deus. Nas práticas, nos rituais, no estilo de vida, né? Mas faltava para eles o conhecimento. Porque no entendimento dos judeus,
pelas práticas que eles tinham, pela própria justiça que eles tinham, eles estavam sendo salvos daquela maneira. Mas não entenderam que o próprio sacrifício de Cristo na cruz simbolizava ali, de fato aconteceu na morte de Cristo, a justificação para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E nesse momento se tem esse conflito de ideias entre os judeus, que tinham uma maneira de pensar e agora precisavam enxergar como Deus trabalhava agora no povo, tanto com os judeus como os gentios, nós, que temos agora acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Por mais que tinham zelo por Deus, não havia em seus corações o entendimento acerca da justiça de Deus, que veio para buscar, salvar e purificar o perdido. Além disso, não entendiam verdadeiramente o significado dos sacrifícios e holocaustos que eram erguidos como oferta pelo pecado, como um simbolismo ao verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que verteu seu sangue para nos perdoar definitivamente de todos os nossos pecados. Havia ali, irmãos, uma falta de conhecimento perante aquilo que Deus ordenava a eles como sacrifício e o próprio sacrifício genuíno de Cristo na cruz. Era uma transição, aquilo tudo simbolizava e culminava na vinda de Cristo. E os judeus não perceberam isso. Então percebe, irmãos, que não basta conhecer as Escrituras, porque tudo estava escrito. Tudo aquilo já estava escrito, já estava profetizado, que Cristo viria. A Páscoa, o Cordeiro que purificava o pecado, livrava da morte, todas as etapas que os judeus passavam, todas as palavras de Deus para o povo. Eles tinham conhecimento, mas lhes faltava fé. Como o pastor disse, pastor Pacheco, justamente esse ponto em que nós temos a certeza e a convicção de que os fatos vão acontecer. Não é verdade? Isso é fé, meus irmãos. E nós obtemos a fé através do conhecimento, mas justamente da convicção que temos em Deus, de que tudo que nosso Deus prometeu irá se cumprir. Amém? Bom, vamos dando continuidade. Trazendo uma breve aplicação, muitas vezes somos como os judeus, que depositam sua confiança em si próprios, no que podemos fazer para que Deus se alegre de nós, no que podemos fazer para que a justiça de Deus seja feita. Meus irmãos, para obter a fé genuína, precisamos abrir mão da nossa própria justiça, renunciar o nosso eu todos os dias, para que possamos ter o entendimento correto dos ensinamentos de Cristo aos nossos corações. Precisa haver renúncia. Nós precisamos entender que a justiça de Deus excede muito a justiça dos homens. Irmãos, nada que nós façamos acrescenta ou tira a justiça de Deus ou a vontade de Deus que vai ser expressa em nosso meio. Nós estamos em períodos difíceis, em ataques diretos à nossa fé. Ideologias vêm e vão. Discursos que agridem a nossa fé, que vão de encontro, atacam diretamente os princípios cristãos, distorcem as verdades bíblicas por todos os lados. E muitas vezes nós somos levados por esses ventos de doutrina. Muitas vezes nós somos influenciados por pessoas que se levantam. E achamos que com a nossa justiça nós estamos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, tem que ter a renúncia dos nossos corações. Enxergar que Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus soberano sobre nós. A vontade de Deus vai ser feita, porque ela é boa, agradável e perfeita. Que nós possamos colocar os nossos corações, submeter os nossos corações a essa vontade de Deus. Porque a nossa justiça não nos leva a lugar algum. Mas a justiça que vem de Deus, e que quando nós entendemos a justiça de Deus, nós estamos no caminho que Deus quer para nós. Amém? Vamos continuar. No verso 17 do mesmo capítulo.
Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Quando ouvimos, qual é a nossa participação na transmissão de uma mensagem? Então vamos lá. Existe uma mensagem que é a mensagem de Cristo. Em todo o processo de comunicação, nós temos alguns personagens. E quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, qual que é a nossa participação na transmissão dessa mensagem? Não, sim, mas a fé vem pelo ouvir. Nós estamos falando sobre obter essa fé. Quem ouve, qual que é o papel de quem está ouvindo? Receber, né? Tem aquele que transmite e aquele que recebe. Nós estamos falando basicamente nesse primeiro momento de que nós precisamos estar abertos a ouvir. Às vezes nós não paramos para ouvir, né? Temos que receber, né? Às vezes queremos digitar, às vezes queremos falar, às vezes queremos até acelerar esse processo de comunicação. Não, acho que a vontade de Deus está demorando demais. Eu vou dar um jeitinho aqui para agilizar as coisas, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que convencer as pessoas, eu tenho que falar do meu jeito, né? Eu tenho que fazer de uma forma diferente porque assim não está dando certo. Às vezes queremos até acelerar a comunicação, turbinar, incrementar, deturpar ou simplesmente nos desligarmos. Que Deus nos ajude a abrirmos nossos ouvidos e corações para ouvir a mensagem de Cristo. A palavra de Deus que é capaz de transformar as nossas vidas por completo. E só assim obtermos a fé inabalável baseada numa confiança total em Cristo Jesus. Nesse primeiro momento que nós estamos falando é sobre a obtenção dessa fé. Como nós podemos ter essa fé inabalável? Ouvindo, irmãos. Ouvindo o que Cristo tem para falar aos nossos corações. Nesse momento, irmãos, ouçam a palavra de Deus, absorvam aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, para que nós possamos avançar para o segundo tópico, que é o desenvolvimento da nossa fé. E como nós desenvolvemos a nossa fé? Vamos ser simples? Perseverando. Perseverança. Lá em Tiago, capítulo 1, irmãos, se vocês quiserem abrir comigo. Nós temos a palavra de Tiago como um meio de animação, um meio de motivação, no contexto de uma igreja em dispersão, cumprindo ali o ide por todo mundo, percorrendo nações, fazendo discípulos. Tiago escreve palavras de ânimo e motivação. Logo nos versos 2 e 3, nos é dito assim. Quem quer ler para nós os versos 2 e 3 de Tiago 1? Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amém. 2 e 3. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E logo no verso 4 diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, ao retornarmos ao ponto 1, sobre a obtenção da fé, entendemos que se manifesta em nossos corações através da convicção e da confiança que o nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas. O desenvolvimento desta fé vem imediatamente quando somos postos à prova. Entendendo que sabemos o limite da nossa fé quando enfrentamos situações que fogem do nosso controle, que não dependem mais de nós mesmos, ali nos é dada uma oportunidade preciosa de ir além das simples falácias, além das palavras, e somos impelidos a confiar cada vez mais em Deus. Em outras palavras, aumentar a nossa fé. Quando somos postos à prova, e pôr à prova é tudo aquilo que nós encaramos, situações, né, provações,
momentos em que nós não dependemos mais de nós mesmos. Não só nesses momentos, né? Mas nós como cristãos, às vezes nós só voltamos nossos olhos para Deus quando passamos por momentos de dificuldade. E não é isso que a palavra do Senhor diz para nós, que em todo momento devemos ter comunhão com o nosso Deus, em todo momento a chegar ao nosso Deus com súplicas, ações de graças. Mas infelizmente, naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos em que nós coçamos a cabeça e falamos, olha, não sei mais o que eu faço. Provavelmente, irmão, é nesse momento que, se você tomar a atitude correta, você vai perceber que Deus tem planos muito maiores, caminhos mais elevados. Trazendo um pouco para a situação da minha vida, irmãos, eu estou enfrentando uma situação que é complicado para mim nesse momento, porque eu sou um homem muito apegado à minha família, né? A cultura de mineiro, né, é uma cultura bem familiar. Nós temos ali, a minha família tem um projeto missionário no campus de Minas Gerais, com trabalho com crianças, né? Meus pais chamam Hélio e Márcia, eles são missionários no Lar Batista, em Minas Gerais. E em todo momento nós estamos vendo situações de pessoas totalmente sem estrutura, pessoas que não têm condições nenhuma de segurar e sustentar uma família, e as crianças sofrem com isso. Sofrem. Chegam crianças na nossa casa totalmente debilitadas, crianças sem estrutura nenhuma, e quando a gente vê aquilo, a gente fala, meu Deus, como é possível isso? Como que tem pessoas que negligenciam tanto a vida? E hoje eu estou aqui em São Paulo, meus pais continuam o trabalho em Belo Horizonte, a saudade bate, né? Agora eu estou morando sozinho, então agora eu tive que aprender a me virar, né? O Eliezer já foi lá em casa, o irmão já foi lá em casa, pastor? Nunca foi? Lá em casa, como é uma casa de acolhimento, nós temos uma mesa bem grande, as crianças sentam conosco, nós almoçamos juntos, comemos juntos. Aí eu chego no quarto do seminário, tem que fazer um arrozinho, fazer um feijãozinho, e eu olho e falo assim, olha, que saudade dos banquetes da casa de meu pai. Né? Meu arroz ou tá papado ou tá queimado, né? Aquelas situações que eu falo, poxa vida, né? Era tão mais fácil eu estar em casa. Tinha coisa melhor e eu não sabia. Exatamente, a vida era boa e eu não valorizava, né? E hoje eu estou aqui, seguindo um chamado de Deus para a minha vida. Mas em vários momentos eu sou confrontado com os meus pensamentos. Eu podia ter ficado em casa, né? Estava tão bom lá em casa, eu podia estar ajudando meus pais, podia estar ajudando a minha igreja, né? E hoje eu estou aqui, em Vargem Grande. Nem sabia que existia essa cidade, né? O Eliezer falou, Samuel, eu tô indo para São Paulo. Eu falei, legal, mano, eu tô indo para São Paulo também, a gente pode se ver e tal, a gente encontra lá no seminário. Aí Eliezer, pois é, Samuel, mas é uma distância boa até o seminário. Eu falei, em São Paulo tem metrô, tem ônibus, é fácil. É um caminho longo, né? Não dá para se ver todo fim de semana, né? Mas realmente, irmãos, quando nós somos colocados à prova, quando nós temos oportunidade de desenvolver a nossa fé, quando nós abrimos nossos olhos e enxergamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós percebemos que a nossa fé tem sido fortalecida não por nós mesmos, mas pelo próprio Deus. Então tenham convicção do chamado que Deus tem para você. E persevere. Não caia, não se distraia, não se deixe abalar por ventos de doutrina, não se deixe abalar por comentários maldosos, não se deixe abalar por situações adversas, mas volte sempre ao primeiro amor que você teve com Deus e aquele primeiro chamado de Deus para a sua vida. Lembre dos bons momentos que você teve com Deus e persevere, porque as dificuldades vão e vêm, né? A palavra do Senhor diz que a relva seca, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor dura para sempre. E é perseverando, meus irmãos, que nós vamos desenvolver a nossa fé. Sim. Uma pergunta um pouquinho. O seu pensamento
crianças carentes, sem família, sei lá o que você quiser definir. Eu, apesar de não ter ido lá no lar, eu conheço muito. Conhece, eu né? conheço você e os nossos pais há vários anos. Sim. Seu pensamento é esse também, ou alguma coisa nessa linha? Sim. Eu queria emendar outra pergunta, por isso. Aham. Sim, mas Deus tem... Eu tinha essa visão de que a minha área de atuação era em apoio aos meus pais, né, no trabalho com crianças em situação de risco. Mas Deus tem levantado no meu coração o objetivo e o campo missionário na área dos adolescentes e jovens. Missões, então. Missões. Você não está preocupado com um grupo, mas com missões. Exatamente. O texto que você usou de Romanos fala que os judeus, apesar de conhecer Deus, né, ter zelo, como o apóstolo Paulo fala, a Bíblia fala que eles, aqui nesse seu texto, que eles desconheceram a justiça de Deus e preferiram a deles mesmos, Exato. esquecendo que a finalidade da lei era levar até Cristo. Eles rejeitaram. Então você está falando de missões. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa, você falou trabalhar com adolescentes ou com as crianças. Quanto que a mão estendida de um governo de um país, tem prejudicado o Evangelho, no sentido de que as igrejas, as instituições das igrejas, como nós, o lar e outros, né, tem que cuidar das crianças ou das pessoas no alimento, no teto, ao invés de ter tempo para pregar o Evangelho. E eu vejo isso em várias instituições religiosas, batistas e outras, que estão mais preocupados em dar comida, em dar o teto, em dar roupa, e o Evangelho não chega. Quando chega a 16, 18 anos, aqui na cidade nós temos, sai do lar e não são crentes. Porque não teve trabalho de crente, teve trabalho de dar comida, de dar roupa, dar banho, dar carinho, porque não tinha dos pais, da mãe, envolvido com drogas, prostituição e todas as outras coisas. O que está faltando de ter um governo brasileiro agora? De uma mão estendida para as pessoas, no sentido físico das coisas, para que a igreja possa trabalhar de verdade com a palavra de Deus, com o Evangelho. Sim, pastor. Um ponto muito interessante, porque eu estando no campo missionário com os meus pais, é nítido essa necessidade. A nossa casa é uma instituição, nos moldes, né, tecnicamente falando, confessional. Então, desde o início da abertura daquela instituição de acolhimento, nós levamos o nome Batista regular. A missão que meus pais têm naquele lugar é uma missão evangelística, né? Não somente com trabalho assistencialista, mas com trabalho evangelístico. A casa dos meus pais funciona, né, o Lar Batista funciona há muitos anos, eu acho que vai fazer 26 anos no ano que vem. Nunca teve nenhuma assistência do governo, do estado, do município, real. Há 6 anos atrás, a Prefeitura de Belo Horizonte nos fez uma proposta de trabalhar em parceria público-privada. Porque o governo entende que não tem condições de fazer um trabalho efetivo sozinhos. E meu pai aceitou essa ajuda da prefeitura, mas sempre colocando a missão à frente da empresa, né? A missão à frente daquilo que a prefeitura quer impor. E hoje a nossa casa no estado de Minas Gerais é uma casa referência em acolhimento. Porque falta, irmãos, falta realmente nesses grupos de missões sociais o intuito de evangelizar, o intuito de formar adoradores. E às vezes nós achamos, eu vejo isso, mas essa pessoa não precisa de Deus, ela precisa de comida, precisa de um cobertor. De fato, é uma necessidade emergencial, mas nós sabemos que nada vai mudar se essa pessoa não entregar a sua vida para Cristo. E falta, pastor, falta realmente em nós, antes de chegar no governo, falta em nós essa visão de chamado que Deus tem para nós. Às vezes nós exigimos, e com razão, dos nossos governos, dos representantes, mas o que nós temos feito no nosso núcleo, o que nós temos feito no nosso bairro, na nossa rua, né? Com essa visão, na nossa casa, o que nós temos feito para levar a mensagem de Cristo? Para proteger a família antes das crianças chegarem
Exatamente. Então percebe-se que acredito eu que a área que nós temos que mais focar hoje, irmãos, é na família. Família. Porque com famílias fortes, se tem igrejas fortes, se tem ministérios fortes e uma visão de chamado que Deus tem para a igreja. Então, uma forma de fortalecer a igreja é através da família. Então, cuidem de suas famílias, meus irmãos. O mundo vai nos bombardear, que é o próximo ponto que eu vou entrar agora, na defesa da nossa fé, como forma de nos mantermos firmes e inabaláveis perante o mundo mal. Porque, irmãos, o mundo vai, sim, militar contra o Evangelho. Isso é natural. Porque um verdadeiro Evangelho incomoda o mundo. A igreja de Deus incomoda o mundo. Irmãos, as igrejas elas não vão se fortalecer, não vão perseverar e não vão suportar os tempos ruins sem uma fé fortalecida no Senhor. Como cristãos, cidadãos dos céus neste mundo tenebroso, precisamos estar atentos às batalhas espirituais que ocorrem a todo tempo ao nosso redor. O inimigo é astuto e utiliza de artimanhas e dardos inflamados que nos atingem em momentos de fraqueza. Muitas vezes, quando nos falta fé. Porém, Paulo cita em Efésios 6, e os irmãos podem abrir em Efésios 6, que Deus nos capacitou com a armadura de Cristo para que possamos enfrentar e vencer as batalhas dia após dia. Efésios 6, 13 a 20. Estou olhando meu tempo aqui, porque eu falei que eu ia ser breve, mas a gente vai falando, né? Efésios 6, 13 a 20. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu gostaria que, versículo após versículo, a gente emende um versículo no outro. Cada irmão que sentiu o desejo do coração de estar lendo, eu vou iniciar. Efésios 6, 13 a 20. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para com todos os santos. 19. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Paulo tinha plena convicção de sua missão como cristão. Ele tinha essa convicção. Fazer conhecido o Evangelho. A ilustração da armadura de Deus nos aponta para que estejamos preparados nos dias maus. Ou seja, nos dias em que estamos fracos, nos dias que estamos sendo atacados, despreparados e possivelmente fracos na fé. A força que temos vem do Senhor, amém? E como Cristo, a força que temos vem do Senhor, e com a nossa fé, que possamos ser ousados para falar de Cristo, para viver o amor de Cristo e seguir o chamado pelo qual Ele tem nos comissionado como cidadãos celestiais. O interessante é que na ilustração da armadura da fé, na armadura do cristão, né, na armadura de Cristo, irmãos, nós percebemos que a fé, ela nos é apresentada como um escudo.
Como um escudo. E qual é a função de um escudo? Proteger. Defender. No nosso cenário, principalmente brasileiro, nós temos situações em que pessoas que se dizem cristãs usam da fé como uma forma de ataque. Aquele que precisa de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós os tratamos como inimigos. Na verdade, a gente usa escudo, né? Teria que usar escudo para trazer aquela pessoa para de trás dele. Exato. A gente mata ela com o próprio escudo. Exato. Irmãos, a fé em Cristo nos leva a entender que o nosso inimigo não são pessoas. Não está numa pessoa que nos ataca. Paulo fala anteriormente que a nossa luta, né, não é contra carne, né? Exatamente. Nossa luta são contra seres. 6:2, né? 12. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nós temos a fé para defender o Evangelho, mas não de pessoas, de ideias. É que muitas vezes os inimigos do Evangelho estão nos púlpitos e estão na igreja. Exatamente. Pessoas que você é jovem, muito jovem, mas talvez você tenha exemplo lá em Copacabana, né, na sua igreja. Quantas pessoas ficam ouvindo mensagem 20, 30 anos e não se arrependem nunca? É verdade. Se dizendo crentes dentro da igreja. Isso é verdade, porque falta convicção de missão, né? Falta fé. A fé, exatamente. Né? E assim como Paulo, eu acho muito interessante nos versos 19 de Efésios 6, porque a forma que Paulo utiliza para se comunicar com os irmãos, para se fortalecer na fé, para que ele possa defender a fé que nós temos, é através da oração. Irmãos, quantas vezes nós negligenciamos a oração? Quantas vezes deixamos de orar? Às vezes, quando estamos sendo atacados, sendo atacados a nossa fé, talvez o último recurso que nós pensamos é na oração. Às vezes nós preferimos peitar. Às vezes nós preferimos peitar. Não é assim. Você está errado. Vai se converter. Né? Às vezes a gente quer peitar, mas às vezes muitas vezes nós esquecemos que a nossa força vem do Senhor. E a forma que nós nos comunicamos com Deus através da leitura da palavra e da oração. Continuando, obtemos fé desde o momento em que reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas. Portanto, plena convicção e confiança nos desígnios do nosso Senhor. Desenvolvemos a nossa fé nos momentos de provações e, ao perseverarmos, temos um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Deus. E, sem duvidar, cremos na força do seu poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Finalmente, com tudo que vivemos e conhecemos do nosso Deus, isso nós transmitimos a outros, para que possamos cumprir a missão que Cristo deu à Igreja de Deus, utilizando da nossa fé como escudo que defende os nossos corações e mentes das flechas, dos dardos inflamados do inimigo. Que sejamos ousados para falar, viver e andar em fé. Amém? Para finalizar, vamos voltar lá em Romanos 1:17. E é um desafio a nós como igreja, um desafio pessoal, que eu gostaria de falar com os irmãos nesse momento. Romanos 1:17.
Todos acharam? Amém? Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala sobre andar, toda vez que a Bíblia fala sobre viver, é sobre o dia a dia. Em escolhas, em pensamentos, em atitudes. O viver a fé. Não simplesmente saber que temos, ou uma ideia de fé, né? Eu sou cristão, eu sei que Deus existe, eu sei que sou salvo e que eu tenho que falar do Evangelho. Ok? Amém? Viva a fé. O justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, quando entendemos o senhorio de Cristo e sobre a morte na cruz. Esse justo, justificado pelo sangue de Cristo, vive em fé. Passos de fé. Se nós não dermos o passo de fé, meus irmãos, nós nunca sairemos dos bancos para sermos comissionados todos os dias pelo nosso Deus. Se nós não vivermos em fé, meus irmãos, seremos apenas cristãos nominais, que têm uma ideia do que é fé, mas não vivem em fé. E um desafio que eu tenho para os irmãos, e para mim mesmo, é que nós possamos viver todos os dias em fé. E a nossa fé não é simplesmente uma ideia, como o mundo quer nos colocar. Uma ideia de que Deus existe, uma ideia de que existe um ser superior, sobrenatural, um Deus cósmico. Não. Nossa fé é prática. Fé e obras. Vivamos em fé. Todos os dias, escolhendo a Cristo ao invés do mundo, escolhendo as coisas celestiais do que as coisas do mundo, amando mais a Cristo do que amando o mundo, amando ao próximo como a nós mesmos. Amém, igreja? Amém. Que nós possamos ser desafiados pela palavra do Senhor dia após dia, que sejamos ousados para falar, viver e andar em fé. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e concluir esse momento. Agradecidos ao nosso Deus pela oportunidade que tivemos de falar, conversar e termos comunhão no nosso Senhor. Deus querido, Deus grandioso, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de conversarmos sobre a Tua palavra, de aprendermos sobre os Teus ensinamentos. E obrigado, Deus, pelo desafio que nos foi lançado essa manhã de viver em fé. Dia após dia, Senhor Jesus, que nós cristãos, o povo do Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que possamos viver dia após dia confiando plenamente nos desígnios do Senhor, confiando plenamente que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades e confiando no Senhor que as Tuas palavras, ó Deus, hão de se cumprir no dia de Cristo. Pai, que se nós temos uma ansiedade, um desejo no nosso coração, que seja pelo dia do Senhor Jesus. Ó Deus, se nós esperamos por algo, que a nossa esperança esteja no Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai nos buscar. E enquanto o dia do Senhor não chega, Deus, que a Tua igreja esteja se preparando. Que seja pura e imaculada para o Senhor no dia de Cristo. E que nós possamos andar e viver conforme a Tua palavra. Deus, que pessoas, ideologias, partidos, vertentes, que nada disso, Deus, seja mais importante para nós do que a Tua palavra em nossos corações. Deus querido, que a Tua palavra em nossos corações seja o alicerce, que seja, Deus, a nossa base para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Deus, que a nossa fé seja prática. Que a nossa fé seja real, que a nossa fé seja sólida, uma fé que nos leve para mais próximos de Deus, uma fé que reconhece que os momentos difíceis nos ajudam a desenvolver a nossa fé, para que nós possamos ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor e entender, ó Deus, que tudo está sob o Teu controle, o universo está nas Suas mãos.
O Senhor é um Deus transcendente, o Senhor é um Deus imanente, um Deus que está no controle de todo o universo, nesse mundo cósmico que os ateus dizem, mas o Senhor está em nossos corações, no coração daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. É Deus, que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Agradeço a igreja, os irmãos, pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém?